Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a professora Paula Couto e hoje eu vou falar para vocês como a gente pode montar uma malha em coordenadas polares para facilitar o traçado de curvas e o encontro de pontos nestes sistemas de coordenadas, né? Então, vamos lá. Bom, para começar, vamos recordar um pouquinho, né? Como que a gente monta uma malha no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, né? Então, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, né? E a gente faz o traçado de algumas retas que sejam verticais, né? Como essas aqui. Essa aqui é a reta x igual a menos 1. Essa aqui é a reta x igual a 1. X igual a menos 2. X igual a 2. X igual a menos 3. X igual a 3. E assim por diante a gente pode ir traçando várias retas verticais, né? Para a gente marcar nessas retas, né? Por exemplo, essa reta aqui, x igual a 3, vão estar todos os pontos do plano que tem a primeira coordenada 3 vão estar sobre essa reta, certo? E de modo análogo para essas outras que a gente traçou. Então, assim como a gente traçou retas que são verticais, a gente traça, aqui é o eixo Y, né, que é a reta x igual a 0, a gente traça também retas horizontais. Aqui eu já estou traçando um monte de uma vez. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2 e 2, coordenadas ortogonais, né? Coordenadas cartesianas ortogonais, tá? Então, se a gente, o encontro dessas retas vão nos dar as posições dos pontos, né? Vão dar para a gente uma referência de pontos no plano. Então, veja, se a gente fizer mais retas verticais e ortogonais, a gente acaba com uma malha, né? Nesse caso aqui, uma malha quadriculada, né? Então, malhas dessa forma vão facilitar a gente traçar o ponto. Por exemplo, o ponto aqui, esse pontinho aqui, é o ponto de abscissa 8 e ordenada 2. Esse ponto aqui é o ponto de abscissa menos 7 e ordenada menos 2. Então, isso facilita a gente localizar os pontos no plano, né? Então, da mesma forma, a gente vai querer um quadriculado desse, né? Para marcar pontos no sistema de coordenadas polares, tá? Mas como que a gente vai fazer isso, né? Será que a gente vai ter um quadriculado também para o sistema de coordenadas polares? Não, não é bem assim. A gente vai ver como é que é, né? Muito bem. Então, vejam, a gente vai começar para criar o nosso sistema, nossa malha polar, a gente vai começar fazendo o seguinte, tá? A gente, nesse mesmo quadriculado que a gente já tem, eu vou pegar o meu compasso, por exemplo, aqui, vou botar a pontinha dele aqui na origem, tá? E vou traçar um círculo de raio 1, por exemplo, se eu for marcar de 1 em 1. Esse círculo aqui vão ter todos os pontos que estão à distância 1 da origem, que a gente vai fazer coincidir com o polo, tá? Então, por exemplo, esses pontos aqui, todos eles vão ter a primeira coordenada polar igual a 1. Todos os pontinhos desse círculo aqui têm a primeira coordenada polar
igual a 1. Então, se eu quero saber quais são todos os pontos do plano que tem a primeira coordenada polar igual a 1, eu sei que eles vão estar sobre esse círculo, né? É o círculo de raio 1 centrado na origem, que a gente vai fazer coincidir com o polo, tá? Então, tá bom. Opa! Outra coisa que a gente vai fazer é traçar mais círculos. Por exemplo, o círculo de raio 2, né? Então, todos os pontos sobre esse círculo, esse segundo círculo, tem a primeira coordenada polar igual a 2. E aí, assim, eu vou fazer um círculo de raio 3, por exemplo. Então veja que lá no sistema de coordenadas cartesianas, a gente também fez um processo parecido com esse. Primeiro, a gente traçou as retas verticais. Por quê? Porque nas retas verticais estariam todos os pontos que tinham uma mesma abscissa, né? E depois a gente traçou as retas horizontais, porque numa determinada reta horizontal iam ter todos os pontos que tinham uma ordenada fixada, né? Então, então seria equivalente, os círculos seriam equivalentes às primeiras coordenadas polares, tá? A gente está marcando círculos para a gente ter uma referência para a primeira coordenada polar, R, tá? E agora, a gente precisa ter uma referência para a segunda coordenada polar, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar retas, tá? E que retas são essas? São retas que passam pela origem e que formam um ângulo com eixo polar. O eixo polar, eu vou localizar o eixo polar aqui no semi-eixo positivo x. Eu vou fazer o nosso eixo polar coincidir com esse semi-eixo positivo x, tá? Então, eu vou querer traçar essas retas que passam pela origem, né? E que formam um ângulo fixo aí com o eixo polar, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou escolher um desses círculos para facilitar a marcação desses ângulos. Vou pegar o círculo mais externo, o círculo de raio 3, e vou fazer o quê? Eu vou primeiro dividir esse círculo em 8 partes. É fácil, né? A gente vai lá e divide, por exemplo, essa primeira parte aqui, no primeiro quadrante, ao meio, né? Faz essa marcaçãozinha aqui, tá lá marcado, certo? Então, veja, essa marcação, ela vai ajudar a gente a marcar a reta θ igual a π sobre 4, certo? E eu dividi em 8 partes para a gente ter os múltiplos de π sobre 4. Então, aqui vão ser 2π sobre 4, que é o nosso π sobre 2, né? Aqui vai ser 3π sobre 4. Aqui vai ser 4π sobre 4, que é o nosso π. 5π sobre 4. 6π sobre 4, que é o nosso 3π sobre 2. Aqui vai ser 7π sobre 4. Aqui, 8π sobre 4, que é o nosso 2π. Então, nós temos as marcações para esses ângulos, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar essas retas, né? Então, eu vou primeiro traçar a reta aqui, que é a reta θ igual a π sobre 4. Tracei, certo? Então, ó, só para vocês lembrarem, nessa parte aqui dessa reta, essa parte aqui, essa parte aqui dessa reta, ó, aqui eu tenho o ângulo π sobre 4,
né? Que é o nosso 45 graus, né? Então, sobre essa parte vermelha da reta aqui, sobre essa parte vermelha, vão estar todos os pontos que tem a segunda coordenada polar igual a π sobre 4, certo? Com a primeira coordenada polar, R, positiva, certo? E nessa outra parte aqui da reta, vão estar os pontos que tem a segunda coordenada polar π sobre 4 com a primeira coordenada polar R negativa, tá? Então, com a primeira coordenada 0, vai coincidir com o polo, né? Então, eu tracei todos os pontos do plano nessa reta que eu pintei em vermelho agora, que tem a segunda coordenada polar igual a π sobre 4, né? Então, fazendo uma comparação lá com o nosso sistema cartesiano ortogonal, para achar a segunda, para marcar todas os pontos do plano que tinham a segunda coordenada cartesiana igual a 4, por exemplo, ou π sobre 4 mesmo, não tem problema, né? A gente teria que traçar uma reta horizontal, certo? Passando pela ordenada 4 ou π sobre 4, a que fosse, tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo para as outras retas, ó. Ó, vou traçar aqui essas retas com as marcações que a gente fez, então tá lá. Agora, eu vou pegar esse círculo mais externo e vou fazer o seguinte: em vez de dividir em 8 partes, eu vou dividir em 12 partes, tá? Por quê? Porque eu quero marcar os ângulos que são múltiplos de π sobre 6. Π sobre 6 o nosso 30 graus, né? Então, eu tenho π sobre 6, marquei o π sobre 6, esse aqui vai ser o 2π sobre 6, que é o nosso π sobre 3, 60 graus, né? Esse daqui vai ser o 3π sobre 3, já tá marcada a reta aqui, 3π sobre 6, que é o nosso π sobre 2, né? E assim eu vou marcando os demais pontos, ó. 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, que é 2π sobre 3. Aqui vai ser 5π sobre 6. Aqui vai ser o 6π sobre 6, que é o nosso π. 7π sobre 6. 8π sobre 6. E aí, vocês vão fazendo as simplificações, né? 7, 8, 9π sobre 6. Olha lá, achando novamente o 3π sobre 2, né? Esse aqui, né, gente? O próximo, que seria esse aqui, essa marcação aqui seria para 10π sobre 6. E essezinho aqui seria 11π sobre 6. E esse aqui, o 12π sobre 6, onde a gente acha de novo lá o nosso 2π, tá? Então, só para recordar para vocês, né, como que a gente pode marcar essas referências, tá? E agora a gente vai fazer o traçado dessas retas que faltam, né? Algumas se repetiram lá, que também são múltiplas de π sobre 4, né? Então, nós temos aí todas essas retinhas aí para traçar. Tá vendo como é que tá ficando? Então, ó, os círculos definem raios constantes, esses círculos aí, centrados na origem, né? E essas retas que eu tracei definem
o ângulo θ, né, constantes, né? Então, nós temos marcações para nossa malha polar, tá? Então, agora a gente poderia apagar a malha retangular, só para voltar aqui. Ó, eu apaguei a malha retangular e, ao mesmo tempo, acrescentei, por exemplo, mais círculos. Círculo de raio 4, raio 5, raio 6, raio 7, né? E apaguei a retangular, tá? Então, eu tenho esse desenho aí, ó, tá parecendo uma teiazinha de aranha, né? Para ficar mais bonitinho, por exemplo, a gente poderia acrescentar aqui retas múltiplas de π sobre 12, né? Em vez de π sobre 6, né? Então, apareceriam mais retinhas aí, preencheriam nossa teia de aranha aí, que é a nossa malha polar, tá? Então, agora, o que a gente pode fazer é até deixar tudo em tom de cinza, né? Para ficar com a nossa visão aí da nossa malha polar. Então, uma malha polar, né? Ela é um pouco diferente da malha do sistema cartesiano ortogonal, né? E ela vai ajudar a gente a marcar pontos com coordenadas polares, tá bom? Então, ó, só para vocês visualizarem onde que estão aí as referências para os ângulos, né? Eu botei algumas aí, né? E a gente pode agora começar a marcar pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele tá no círculo de raio 3. A primeira coordenada polar dele, portanto, é 3. E tá na reta θ igual a π sobre 3. Então, a segunda coordenada polar dele é π sobre 3, tá? Ok, ó, então ele tá exatamente... Vou marcar aqui o ângulo, ó, o ângulo π sobre 3, e ele está a uma distância 3 do polo, tá? Agora, se eu pensasse no ponto, por exemplo, onde estaria o ponto menos 3 e π sobre 3? Ah, pela nossa convenção, né? Ou ele estaria na semirreta oposta. Então, vamos pegar aqui a semirreta oposta, que continua aqui, a semirreta oposta, tá? Então, ela estaria na semirreta oposta, né, a uma distância 3 do polo. Então, esse ponto aqui seria o ponto menos 3 π sobre 3, tá? Então, essa malha polar facilita essa marcação de pontos, ó. Vamos pegar mais um ponto aqui, ó. Menos 4 e menos π sobre 4. Onde que tá o ângulo menos π sobre 4? Ó, o ângulo menos π sobre 4 com o eixo polar, esse aqui é o eixo polar, tô marcando o eixo polar, e o ângulo menos π sobre 4, ele tá aqui, ó. É um ângulo negativo, né? Só que a primeira coordenada polar é negativa, então não tá nessa semirreta aqui, né? Tá na semirreta oposta, né? Então, tá aqui, ó. No círculo de raio 4 e na semirreta oposta a menos π sobre 4. Essa daqui seria a reta θ igual a menos π sobre 4. Tá, gente? Então, é isso. Então, construir uma malha polar é bem simples e facilita marcar os pontos e facilita o traçado das curvas polares, tá? Que nós vamos ver. Então, pessoal, para
aula. O objetivo era esse, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Um beijo muito grande para vocês. Tchau, tchau.